Deus te tirou, meu irmão, quem você era e quem você é hoje. Deus quer fazer o mesmo na vida de muitos. Então não seja um crente 3 S's: salvo, sentado e sossegado. Se apresente. Se apresente. 1.3, para a gente terminar o tópico 1. Ser testemunha até os confins da terra. Há uma recomendação antes de ser testemunha, de pregar o Evangelho, de ser revestido de poder, porque é uma obra espiritual e você não pode acreditar de que você vai dar conta. Você está invadindo o território do inimigo. Quando você prega o Evangelho, você está mexendo num vespeiro. Aí você se garante no seu diploma, no seu anel, você se garante na sua formação acadêmica e teológica, vai dar errado. Você precisa pregar o Evangelho, mas não se esquecer de se revestir de poder. Porque você vai invadir o território inimigo para arrancar, arrebatar as almas cativas. E ele vai deixar barato. Ele vai cruzar os braços e deixar você agir. Então você precisa ter um revestimento de poder. Você precisa ter autoridade espiritual. Mas para isso você tem que ter uma vida de oração. Você tem que ter intimidade com Deus. Porque se você pregar o Evangelho sem intimidade com Deus, você vai se intimidar com os homens, se intimidar quando os demônios se levantarem. Aquele que tem intimidade com Deus não se deixa intimidar pelos homens nem pelas forças das trevas. No púlpito ou em qualquer outro lugar, instrução não é substituta da unção. Você precisa da unção. Você precisa do revestimento de poder para poder pregar o Evangelho. E diz aqui, o mensageiro da palavra de Deus precisa de ousadia no Espírito, porque o reino é espiritual. Ninguém pode fazer a obra de Deus sem receber dele o poder e a autoridade. Precisamos entender que há necessidade de iniciarmos o cumprimento da missão de anunciar o Evangelho aos que estão mais próximos de nós, em nossa própria casa, e estender a ação evangelística aos vizinhos, em nosso bairro, cidade, país e até os confins da terra. Mas, atenção, é começar com os mais próximos e não esperarmos que os mais próximos se convertam para depois estendermos aos mais distantes lugares. Então vamos para o tópico 2, e eu vou pedir um copinho de água, né, porque eu tenho pouca satisfação. Está aqui, a luz estava aqui, a água estava aqui. Próximo. Muito obrigado, tá? Obrigado. É porque não tem como colocar aqui, né? Dada a inclinação, vai dar certo. Então vamos para o tópico 2, pregar a palavra em todo o tempo. O apóstolo Paulo exorta o obreiro Timóteo a pregar a palavra. Não apenas ouvir, guardar, obedecer, mas também pregar, anunciar. Para tanto, deve estar sempre de prontidão, disponível, pois trata-se de uma proclamação urgente. Não ser preguiçoso, mas em todo o tempo, mesmo que não pareça oportuno.
Então, a recomendação de Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, é estar disponível, estar disposto, estar preparado. Qualquer momento que Deus quisesse servir de você, da sua instrumentalidade, Ele possa então se utilizar da sua instrumentalidade para cumprir o seu propósito. 2.1. O que semeia? Semeia a palavra. A semente é a palavra de Deus, conforme Marcos 4,14. A dificuldade da semeadura está registrada na parábola do semeador, onde algumas sementes caíram à beira do caminho. Aí vieram as aves do céu e as comeram. Outras caíram em meio aos pedregulhos, e o sol as queimou, pois não havia terra suficiente. Outras caíram entre os espinhos, os quais as sufocaram e não deixaram crescer e frutificar. Mas outras caíram em boa terra e deu fruto, 100, outro a 60 e outro a 30. Então nós temos 4 tipos de terrenos aqui registrados: à beira do caminho, entre os pedregais ou os pedregulhos, entre os espinhos e em boa terra. E não cabe a gente dizer isso aqui é boa terra, que dali é terreno escombroso, com pedregulhos, aquele outro terreno ali cheio de espinhos, à beira do caminho. Cabe ao pregador semear. Semear à beira do caminho, semear entre os pedregais, semear em boa terra, semear, e Deus é quem sabe. Aqueles que estarão receptivos, aqueles que receberão a palavra, aqueles que ouvirão o Evangelho. E o comentarista diz isso. Eu estou pegando de empréstimos as palavras dele. A semente, que é a palavra de Deus, deve ser a semente genuína, um Evangelho que transforma as pessoas, muda o caráter e a natureza pecaminosa. Essa semente não é transgênica, que pode ou aceita mudanças artificiais. O Evangelho não precisa de desvios, rodeios, inversões ou inovações. Ele sempre será a semente. A semente não precisa mudar o seu formato para influenciar as pessoas. O Evangelho de Jesus é simples e acessível a todos. Tópico 2.2. Pela manhã semeia a tua semente. Devemos fazer a obra daquele que nos enviou. Ninguém sabe qual semente prosperará. É uma citação em Eclesiastes 11:6. Ninguém sabe. E às vezes, com o nosso julgamentalismo, a gente descarta as pessoas, dizendo que não tem mais jeito. A sociedade faz isso. Os que vivem à margem da sociedade são irrecuperáveis. Sim, irrecuperáveis, talvez para a ciência, irrecuperáveis, para algumas ONGs, organizações não governamentais ou governamentais. Mas com calma e com jeito, Jesus avança qualquer jeito. Quando bate na mão de Jesus, irmãos, um Saulo, um homem extremista, arrogante ao extremo, que tinha carta das principais autoridades civis, governamentais e eclesiásticas para prender crentes. Um homem que contribuiu na morte do proto-mártir, do primeiro mártir do cristianismo, Estevão. Estava indo para dar
Damasco porque foi informado que os cristãos estavam orando e pregando o evangelho na sinagoga. Ele parte com a sua turba, talvez montado a cavalo, porque a Bíblia diz que um sol, um clarão, parecia aquele sol ao meio-dia, né? E era um fenômeno espiritual, não era o sol. E ele então se perturba e cai, aí eu entendo que ele caiu de uma montaria, fica certo durante 3 dias e se converte através dessa prova de choque. E talvez a igreja, a vida toda, dizendo: Senhor, acaba com este homem, por favor. Ele inflige dor e sofrimento. Ele está prendendo e está participando até da morte de alguns, como a de Estevão. Dê cabo deste homem. Só tem que aquele pecador incorrigível chamado Saulo era exatamente o tipo de pessoa que Deus ama. Deus ama o inamável. Aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. E esta é a beleza do Evangelho: onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aquele que perseguia se tornou o mais influente e eloquente pregador do Evangelho. E ele mesmo disse: eu prego o Evangelho, não tenho do que me gloriar, porque me está imposta esta obrigação. E ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Aquele que perseguiu quem pregava o Evangelho, agora é a voz mais eloquente, é a figura mais ardorosa do cristianismo, mais comprometida com a pregação do Evangelho. Será que não passou na sua cabeça aquele vizinho complicado, aquele vizinho tóxico, aquela pessoa no ambiente de trabalho, que se prostra diante de diferentes altares, com entidades, sob a influência satânica, e que está nos perseguindo, e às vezes a gente tem aquele sentimento de: Senhor, passa o diretor, Senhor, acaba com essa vida. Para que o Senhor está vivo? Para poder prejudicar as pessoas? E Deus está dizendo assim: eu vou salvar, eu vou transformar. A igreja, na sua grande maioria, é constituída de reis. Alguns aqui que me ouvem tiveram a prerrogativa de nascerem no berço evangélico, de terem pai e mãe cristãos. Mas outra parte, talvez a maioria, tem uma história parecida com a minha. Pais que se declaravam católicos, apostólicos, romanos, mas que não saíam do terreiro de macumba. Aos 11, 10 anos de idade, eu fui levado para o Santuário da Aparecida para poder chegar até lá a Santa, que eu pensava que era uma estrutura, mas é uma Santa do tempo antigo. Chegamos aqui cariocas, um calor terrível lá. Chegamos 5 da manhã, quando abriu a porta do busão, ou do ônibus, né? Aquele frio daquela época, estou falando de 77, 78. E minha mãe logo me deu uma vela do meu tamanho para eu levar e colocar lá no altar. Essa foi a minha criação, envolvido com o paganismo, com a idolatria, com a cegueira espiritual. E dos teus pecados não me lembrarei mais. Deus me salvou aos 16 anos. Hoje, com 56 anos, 40 anos se passaram desde o meu batismo. E agora, através de mim, Deus está salvando outros Alex. O que Ele fez
em mim, por mim, Ele quer fazer o mesmo através de mim na vida de outras pessoas. Só tem que esse evangelho coeriu. Esse evangelho não é evangelho, está atrapalhando muito. E as pessoas, elas já aceitam a Jesus para mudar de vida. No sentido de ter posses, no sentido de adquirir coisas. É um evangelho perturbadíssimo, né? E vamos aqui para 2.3. O que observa o vento nunca semeará, olhando para as circunstâncias, intempéries, adversidades, desafios. Aí cruza o braço, que está difícil. Deixa as coisas acalmarem, baixar a poeira. Pregar o evangelho em tempo e fora de tempo. Estamos vivendo num mundo em que quem ficar aguardando condições favoráveis e ideais para dar início à semeadura nunca a fará. Nunca terá condições perfeitas e tranquilas durante a nossa estada aqui na Terra. Se olharmos as dificuldades dos ventos contrários e pararmos diante do inimigo que batalha contra a expansão do Evangelho, nunca semearemos nada e as almas morrerão nos seus delitos. Os que foram dispersos por causa da grande perseguição que se levantou contra a igreja de Jerusalém após a morte de Estevão, não deixaram de pregar a palavra por onde quer que fossem, mesmo sabendo de que Estevão havia sido morto exatamente porque estava cumprindo a sua missão. Isso não serviu de álibi. Vamos parar, porque estamos sendo mortos. Não, nada os detinha. Era uma obediência imediata. Era uma obediência interna, uma obediência inteira, mesmo com perdas, danos, debaixo de sofrimento, mesmo perdendo bens materiais, sendo colocados para fora, perdendo emprego por causa da perseguição atroz. Eles não abriram mão de pregar o Evangelho. Não abriram mão de pregar o Evangelho. Não se calaram, mesmo sofrendo perseguição. Um grande exemplo de comprometimento com o cumprimento da missão que o Senhor entregou aos seus discípulos. Estamos caminhando para o final. Eu tenho até um slide, ou um pouquinho antes. Um pouquinho antes, né? Então vamos só dar uma palhinha aqui para a gente terminar, tá bem? Vocês têm aí algumas outras atividades relacionadas, né, à escola dominical. 3. O que ganha a alma, sábio é. E foi um sábio que disse isso, né? O sábio disse que quem ganha a alma, sábio é. E quem não ganha a alma é o quê? O que ganha a alma é sábio. E o que não ganha a alma? Influenciar as pessoas a favor da justiça, da fé e do amor é ser sábio. O crente precisa levar o pecador a conhecer o Evangelho da salvação em Cristo Jesus. Muitos estão conformados dentro de 4 paredes, vivendo uma vida de egoísmo, uma vez que já foram alcançados e aceitaram Jesus como Salvador e Senhor das suas vidas. Muitos estão conformados e confinados dentro de 4 paredes. O cristão precisa ser sal, mas sal fora do saber.
E às vezes ele tinha sal, mas dentro do saleiro. Se a gente se restringir a nossa devoção ao saleiro, às quatro paredes, o mundo está se deteriorando. E uma das funções do sal é evitar que os produtos, os alimentos apodreçam. Hoje nós temos freezers, hoje nós temos congeladores, refrigeradores, geladeiras, mas isso é coisa de 70 anos para cá. Antes, tudo era a base do sal. A carne não estragava porque era salgada. Tinha que dessalgá-la para poder a gente usar, digeri-la. Então é uma função do sal. A igreja precisa ser sal para poder evitar que essa sociedade apodreça. Então uma igreja precisa ser sal, não só dentro, mas fora do saleiro. Salgar a vida das pessoas. D.L. Moody, ele diz que de cada 100 homens, 99 lerão os cristãos. Apenas um lerá a Bíblia. Porque não espere que a sociedade, que o mundo leia a Bíblia. Há um baixo índice de leitores dentro das igrejas. Cristãos não estão lendo a Bíblia. Obreiros não estão lendo a Bíblia. Pastores não estão lendo a Bíblia. Rasos, superficiais, periféricos demais. Vamos esperar que o mundo leia a Bíblia? De cada 100 homens, apenas um lê a Bíblia. 99 leem os cristãos, porque nós somos a Bíblia que o mundo lê. Pregar o Evangelho com a boca, sim, mas pregar o Evangelho com a vida, para que as pessoas tenham a convicção, a certeza de que vale a pena receber Jesus como Salvador e Senhor, abraçar esse Evangelho que mudou a vida do meu vizinho, que mudou a vida daquele crente. Somos a Bíblia que o mundo lê, o mundo está nos lendo. Tem gente que em casa é o leão, na rua no fanfarrão, na igreja no santarrão. Ele prega com a boca e desprega com a vida. E ele torna-se uma ignomínia, uma piada de mau gosto na boca da sociedade, para ser daquele jeito lá. Aqui a gente diz que é crente. Então vamos pregar com a boca, mas vamos pregar principalmente com a vida. Porque nós estamos sendo lidos. O mundo não lê a Bíblia, o mundo lê os pastores, o mundo lê os obreiros, o mundo lê a igreja. Muito obrigado. Termino aqui a minha fala, sem nenhum compromisso, mas porque eu acredito que se você adquirir, você vai ser muito abençoado por Deus. E se você tiver na família ou você mesmo alguém que sofre de transtornos mentais, depressão, que é o mal do século, transtorno de ansiedade e outras doenças afins, nós temos aqui depressão no altar quando pastores e obreiros precisam de ajuda. Então a depressão hoje ela tem atingido todas as camadas da sociedade, inclusive ela está dentro da igreja, inclusive também no altar. Daí o título, Depressão no Altar, quando pastores e obreiros precisam de ajuda. É um livro de tamanho grande, com 320 páginas, com um vermelho localizado, orelha, é uma produção cara, custa R$50 também, se você desejar. Nós temos aqui esse livro que eu acredito vai fazer de você um autêntico servo de Deus. Vai te trazer a compreensão do senhorio de Cristo. Não há erro, não há erros nos planos de Deus. É preciso confiar em Deus mesmo quando não entendemos nada. É um livro que vai desenvolver em você dependência divina. Você vai depender muito mais de Deus.
que você depende agora, e isso vai fazer toda a diferença na sua vida e na sua história. Custa R$40. E tem esse livro aqui, Liderança Humanizada, que não tem 15 dias que saiu da gráfica. Ele é o lançamento, Liderança Humanizada, pastoreando com a alma para garantir o futuro e a sucessão. É baseado na parábola do bom samaritano. Também custa R$40. O primeiro 50, os outros dois 40. Temos Pix, etc e tal. Se você desejar presentear alguém ou comprar, adquiri-lo para o seu próprio crescimento, nos procure depois ali da atividade. Pastor Marco Aurélio, me perdoe de ter abusado do tempo, tá bem? Mas eu estou muito feliz de ter vindo aqui cumprir esta missão. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu que fico agradecido. Não obstante, nós estamos falando sobre nós somos a Bíblia que o mundo lê. Na empresa aconteceu um fato, tem duas semanas. E o rapaz, ele disse assim, tudo que alguém pergunta, não, porque eu sou homem de Deus, que eu vou dirigir culto e tal. Graças a Deus. Muito bem. Só que ele se envolveu numa discussão com o rapaz na empresa e começou a falar uma série de palavrões. Aí eu disse assim, cheguei para ele, né? Depois do ocorrido, eu aproximei dele, com toda a educação que um cristão deve ter, eu disse para ele, meu amigo, o que você fez? Você é um homem de Deus. O que as pessoas vão pensar de você? Vão achar a quem você está servindo? É que eu não suporto essas coisas. Eu não sou trouxa, foi a palavra que ele usou. Aí eu disse, com certeza não. Você é servo de Deus e você é inteligente. Então, nesses momentos, devemos vigiar. Falei para ele. Se no momento, sai fora. Vai lá tomar uma água, né? Conta até 100. Quando você terminar de contar, o coração está mais calmo. Foi as palavras que eu disse. Passado algum tempo, uns 2 dias depois ele me procurou e disse, Marcos, muito obrigado. Muito obrigado, eu devia ter falado aquilo. Então assim, são esses momentos, nós temos que ser pacificadores, ajudar o outro, aconselhar aqueles momentos que são cruciais. Queridos, Deus abençoe. Quero agradecer aqui, de todo o coração, ao pastor Alex Cardoso, que de pronto aceitou o nosso convite. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe grandemente. Então, terminando aqui, temos um café. Já dizia o pastor Benedito, um café covarde, aquele que sempre vem acompanhar. Amém, queridos? Eu quero chamar aqui nosso pastor Francisco. Ele chegou, irmãos. Então, estava ali quietinho ali. Eu quero chamar o pastor Francisco. Estará encerrando a Escola Bíblica Dominical. Queridos, aos professores que têm nos ajudado bastante, o Adailton, o Marcos, a nossa irmã Joel, a nossa irmã, a pastora Adna, Deus abençoe, a Rafa, a Rosana, Deus abençoe grandemente, a Vladsa, o Dayan, o Bruno, Deus continue abençoando vossas vidas. Eu digo, eu não posso pagar para vocês, mas eu posso orar por vocês. Amém, queridos? Deus abençoe grandemente.
Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Quero ser grato a Deus pelos meus irmãos. Na igreja, na verdade, faltou muita gente, né? Mas o Senhor deu louvado por tudo. Estive ali no culto fúnebre, na verdade, 2. Foi a nossa irmã lá do Bambi, nossa irmã do Bambi da nossa subcongregação. O pastor Nilson, que é o dirigente, ele está trabalhando para ir para a ele apareceu lá rapidinho, uns 10 minutos, 8 minutos, no intervalo do serviço. Eu já estava conduzindo o culto e esperando o pastor Leoni, também com os franciscanos, estava vindo também. Eu fiz logo a minha parte e depois eu fui no velório, foi tudo bom sucesso do irmão Itamar. Itamar foi um membro daqui da igreja muito tempo e Itamar, eu fiquei sabendo depois da morte da nossa irmã. Ele entrou em óbito e aí saiu. Estava na igreja e fora da igreja e perdido dentro da própria, né? Começou a beber, e sei que ele já estava todo demolido, só interno, e aí já estava estourando, e ele ainda bem andando e tal, foi para o médico e aí ele entrou em óbito. E é muito triste, né, irmãos? Somente pela pessoa parte, conheceu a verdade e morre numa situação daquela. Claro que julgamento pertence a Deus, só Ele sabemos o intervalo desse tempo que ele foi hospitalizado. Mas enfim, muito triste e faz parte da nossa vida, né, irmãos? Deus está vindo buscar o seu povo. Também a morte do pastor, com o pastor lá do Marcos Santo Antônio. E o pastor, agora esqueci o nome dele. Jefferson. Também Deus recolheu o pastor Jefferson. E aí fomos com o pastor lá do Marcos Santo Antônio, regional. E assim prossegue. Mas eu quero agradecer aqui, nosso mestre, pastor Alex Cardoso, Deus abençoe. Muito prazer em receber o pastor aqui. Perdão aí, ele não está presente, mas o pastor Marcos, recebeu o senhor aqui, tá bom? Deus abençoe. Muito bom. E todos os irmãos, também o nosso amado irmão, pastor Cumbica 2, pastor Ricardo, faça ficar à vontade. Pastor Ricardo, lá no Cumbica 2. Tem mais um breve que foi apresentado nessa vez? Já conversei com o nosso irmão aqui, no ministério. Pastor Gilson, pensa comentar. Pastor Gilson é bem-vindo. Tá? Pastor Gilson, nós conhecemos já faz umas 3 décadas por aí. Que Deus abençoe. E todos os irmãos, pastor Gilson.